olha só, nós temos mostrado aqui na AgroMais diversas culturas que têm contribuído para o sequestro de carbono no solo. Nós vamos ver agora mais um exemplo de como a cana-de-açúcar contribuiu para remover carbono da atmosfera nos últimos 20 anos aqui no Brasil. Quem vai conversar comigo sobre esse assunto é o condutor do estudo e sócio e pesquisador da Agroícone, o Marcelo Moreira. Olá, Marcelo, seja bem-vindo, boa tarde para você, uma satisfação recebê-lo aqui no canal AgroMais. Oi, Thiago, tudo bem? O prazer é todo meu, super feliz aí pelo convite, muito obrigado. Também super feliz vendo a repercussão do estudo aí. Tá certo, então conta pra gente como foi feito aí esse estudo. Assim, a gente tem acompanhado, né, o papel do etanol na transição energética global há muito tempo, né? Então a gente participa de todas as negociações, né, onde você vai selecionando quais são as soluções para combater a mudança do clima, né? Quem trabalha no agro sabe muito bem a importância desse assunto, né, nos impactos que pode ter. E também, né, nesse caso dos biocombustíveis, se apresenta como uma boa oportunidade para países que têm vocação, né, para isso, né? O Brasil, com a cana-de-açúcar, já demonstra a sua vocação há muito tempo e tem outras lavouras que têm entrado aí com bastante força, né, contribuindo para um mix de produção de energia renovável. Nessas discussões internacionais, muitas vezes você coloca uma pergunta que é difícil, né, mas ela tem que ser abordada, que, olha, não adianta você produzir energia renovável com base em desmatamento, né? A gente tem super isso em ciência, e sempre foi atrelado ao biocombustível alguma forma de desmatamento direto ou indireto, né? Então, a gente sempre teve dificuldade de entender muito bem se isso era verdade ou não, e a gente resolveu, em parceria, a Agroíco, né, a empresa que eu sou pesquisador e sou sócio fundador, em parceria com a Embrapa e com a Unicamp, a gente falou, olha, vamos tentar quantificar, mensurar isso de verdade? E aí foi daí que nasceu a ideia do estudo, né? A gente olhou para a história da cana do Brasil desde 2000 a 2020, os últimos 20 anos, e tentou olhar para o perfil, né, de expansão da cana, tanto o perfil de expansão territorial, como também o perfil de inovação tecnológica, muito calcada aí na mecanização, né? Então a gente começou a identificar, usando assim, sempre teve um cuidado muito grande de usar dados que sejam reconhecidos, baseados em imagem de satélite, baseados em modelos que já são bem reconhecidos para fazer essas contas. A gente foi identificando algumas coisas bem interessantes, né? Por exemplo, ao contrário do que muita gente esperava, do total de cana atualmente utilizada para a produção de açúcar e etanol, menos de 2%, cerca de 1,6%, estava em 2000, né, lá atrás, era vegetação nativa. Então, não dá, é muito difícil você dizer que a cana é uma lavoura que tem alguma relação com desmatamento. Essa foi a primeira, olha, isso levantou essa indicação. Aí a gente olhou, mas vamos olhar então para a propriedade rural como um todo, né? Quando a gente começou a olhar para a propriedade rural como um todo, a gente observou que, além de não ter essa relação direta com o desmatamento, a gente viu que tem crescido, né? Não é um número muito grande, mas é um número que já começa a aparecer na estatística, a quantidade de florestas dentro das áreas de cana, né? Das propriedades que tem cana. E quando a gente olha para o efeito líquido, né, de 2000 a 2020, a conclusão é que, olha, teve sim alguma conversão, né, de áreas que lá atrás eram florestas, mas a grande parte, mas isso foi compensado, né, por vegetação nativa de floresta também, né, essa conta. E o que a gente tem observado
para realmente ver uma contribuição muito significativa, aí é a quantidade de biomassa que a cana tem, né? Então ela entra numa área de pasto degradado, né? Grande parte da conversão foi em áreas de pasto degradado. Ela aumenta aquela quantidade de biomassa, então aumenta a quantidade de carbono que está ali. Isso foi uma contribuição super importante da Embrapa, que passou realmente a medir essa quantidade de biomassa, né? E a qualidade do pasto foi também super importante para a gente gerar, né, esse resultado que a gente ficou positivamente surpreso, né? Então, 9,8 milhões de toneladas de CO2 foram retirados, em média, da atmosfera entre 2000 e 2020. Foi um pouco essa foi a construção do estudo. De fato, é interessantíssimo, né? E quando a gente você fala dessa contribuição, a gente pode ir pegando aí alguns pontos, né, Marcelo? Primeiro, como você disse, o aumento dessas áreas aí que são destinadas à floresta dentro da plantação de cana-de-açúcar. Eu passei agora, nesse final de semana, em Rio Verde, né, naquela região de Acreúna, que é aqui no estado de Goiás, que é um grande produtor aí de cana-de-açúcar. Você vê, de fato, muita floresta mesmo, que são aquelas áreas de recuperação, até mesmo aquelas que são obrigatórias dos produtores fazer dentro dos canaviais, de forma muito extensa, muito grande, que preserva também principalmente as nascentes por ali. E outro ponto que eu acredito que possa ter contribuído também foram a retirada das queimadas, né? Quando você começa a utilizar as máquinas e para de queimar essa cana, você contribui também para a remoção de carbono, porque para de expelir fumaça. Então, essa poderia ser algum dos pontos aí que a cana-de-açúcar contribuiu de fato aí para essa remoção? Perfeito. Você pegou exatamente o ponto, né? A gente, até quando começa a olhar por uma trajetória mais temporal, assim, né? A gente, no seu primeiro ponto, né? Que são as áreas protegidas dentro das fazendas. No período, a gente decompôs o estudo de 2000 a 2008, depois de 2008 a 2020. A gente que vê que entre 2000 e 2008, você de fato tem um pequeno, mas existe uma pequena diminuição das áreas de vegetação nativa dentro dos CARs, né, dos cadastros ambientais rurais, que a gente simulou, na verdade a gente pegou de um grupo que já faz esse trabalho de simulação há muito tempo, que já é bem reconhecido, tá? Que é o Imaflora. A gente chegou, a gente olhou, tá bom, até 2008 teve esse comportamento, não é muito significativo, mas é um comportamento observado. E depois de 2008 para 2020, a gente viu um movimento na outra direção, né? Então começa a ter uma recomposição dessa vegetação protegida dentro da fazenda. Cabe a interpretação, nesse caso, que pode estar relacionado, por exemplo, com o Código Florestal, né? A gente não testou, assim, o pesquisador gosta de testar, mensurar tudo, mas a gente, assim, parece ter uma relação, tá? E o segundo ponto que você comentou, que é exatamente isso, né? Você tinha aquela palhada de cana que era queimada, né? Ela deixa de ser queimada, então deixa de emitir aquele CO2 ali. Existem outras emissões que acontecem, né? Da decomposição da palha. Então, até de certo modo é interessante levar essa palha para a usina, né? A gente pode falar isso em outro momento. Mas uma parte dessa palha ela é incorporada no solo, tanto aportando nutrientes, como também aumentando o carbono no solo. Isso tem uma contribuição bastante significativa no estudo. E essa palha também ela ajuda a reter a água da chuva depois, porque o solo fica sempre protegido. Para a gente finalizar, Marcelo, a gente sabe que a tecnologia vai aumentando cada vez mais, novas cultivares aí vão surgindo, então a gente pode esperar uma contribuição maior ainda daqui para o futuro com a cana-de-açúcar aí nessa remoção de carbono da atmosfera? Olha, o que a gente tem visto até o momento é que isso aconteceu, né? Então, isso olhando para o passado. Olhando para o futuro, tem novas variedades de cana, né? A cana tem um desafio de aumentar a produtividade dela. Quando aumentar a produtividade seria normal, né, de você continuar com essa trajetória. E tem até outros desafios assim que são super interessantes, são grandes oportunidades, né? Você
avançar na implementação do Código Florestal vai gerar, assim, um outro benefício muito significativo, né? Então, trazer isso, né? Eu acho que o estudo ele teve um pouco desse objetivo. Vamos trazer números para essas contas. Tem a contribuição da tecnologia, o padrão de expansão, então tem que ser mantido, e avançar cada vez mais rápido aí na implementação do Código Florestal. Tá certo, né? A gente torce para isso. Ô Marcelo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Satisfação falar com você e até uma próxima, viu? Eu que agradeço, Thiago. Muito obrigado.